Bom, boa tarde a todas e a todos. A gente está começando aqui mais um webinar da nossa série de webinars por municípios do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é um projeto executado pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma das agências da ONU que atua no Brasil e em mais 170 países, um projeto realizado pelo PNUD em parceria com a Petrobras. Hoje a gente vai começar uma forma gravada do webinar, depois esse webinar vai ficar disponível nas redes sociais, provavelmente no YouTube do PNUD, e a gente conta aqui com a presença do Robson, que está representando a Petrobras, do Felipe Dias, que é um consultor do PNUD, que vai apresentar 2 estudos, que depois eu vou voltar e vou falar um pouquinho, e a Lívia, também do PNUD, que fica comigo em Brasília. Nós ficamos aqui executando o projeto a partir de Brasília, da Casa da ONU, e eu vou agora passar a palavra para o Robson da Petrobras, para dar as boas-vindas, e depois eu vou retomar e falar um pouquinho do projeto. Vai lá, Robson. Boa tarde a todos. Obrigado, Giane. Na verdade, né, a Petrobras, ela é uma empresa que ela sempre teve ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nessas 17 metas, e que se desdobram em 169, né, 17 objetivos se desdobram em 169 metas, né? Então, e a Petrobras tem programas específicos para isso, né? Ela tem um programa só, a Petrobras chama Petrobras Socioambiental, e ela tem investido em várias ações relacionadas, né, a esses ODS, né? Relacionadas à vida na água, né? Que é o ODS 14, vida terrestre, o ODS 15, né? Educação de qualidade, né? O ODS número 4, trabalho decente, crescimento econômico, o ODS 8. Então, né, por meio desses, né, desses investimentos, né, dessas ações, e uma das ações que a gente vai ter aqui agora com vocês, né, que essa apresentação desse diagnóstico municipal, né, de Búzios, e com isso, tanto, né, essa apresentação, como diversas capacitações, né, que o PNUD promove, que tem, né, a finalidade principal de assessorar os municípios, de promover a expansão, né, desse diálogo, com vistas mesmo a melhorar, né, a sociedade como um todo, né, e como o próprio PNUD, né, é uma fala, né, que está sempre presente, né, no PNUD, na ONU, que é não deixar ninguém para trás, né, manter, incluir, né, uma sociedade, a gente fomentar e tentar fazer com que a sociedade seja uma sociedade inclusiva, né, que busque, que tenha atenção por todos, e que, por meio desses diálogos, dessas ações, a gente consiga, né, um alinhamento com esses objetivos que a ONU, por meio do PNUD, está fomentando. E esse espaço é um espaço, né, um espaço desse, né, dessa ampliação dessa discussão, né? E aí, como a gente tem, né, no mundo hoje está mudando tudo muito rápido, né? A gente tem desafios, né, de ordem mundial hoje, né? A pandemia talvez o maior desafio que a gente esteja passando. Então, acho que essas ações visam, né, contribuir para que a gente possa melhorar a sociedade. E agradeço a todos pela presença, devolvo a palavra para a Giane, para dar início a esse webinar, e sejam todos bem-vindos. Obrigada, Robson. Bom, eu gosto de fazer uma pequena introdução para quem não conhece a Agenda 2030 e os ODS, né, que a gente costuma sempre falar os ODS, os ODMs, tal. Para quem não conhece, a Agenda 2030 é um instrumento internacional lançado pela ONU em 2015 e a qual o Brasil é signatário. Ou seja, como as pessoas, muitos já ouviram falar, né, existem convenções, tratados, acordos, né, vários desses instrumentos internacionais a qual os países que são membros da ONU, eles assinam, ratificam e se comprometem a implementar no país, né.
Quando a gente fala em Agenda 2030, em ODS, a gente está falando especificamente de um desses instrumentos que o Brasil se comprometeu a implementar, mais 194 países, e que ele tem um formato de objetivo, esse formato desse instrumento é diferente porque ele é um plano de trabalho, né? São 17 objetivos que o mundo tem que alcançar até 2030, e esses 17 objetivos estão divididos em 169 metas, né? Como o Robson estava falando. Então, existem diversas formas da gente tentar fazer com que tanto os governos, tanto federais, estaduais, municipais, quanto a sociedade civil, quanto o setor privado, quanto as universidades, a gente precisa que todos se unam, sejam parceiros e trabalhem para ajudar a gente a alcançar esses objetivos. Então, quem não conhece a Agenda 2030, eu convido a dar uma pesquisada lá no Google ou no próprio site do PNUD, passar a olhar nos ODS, em todas as 169 metas. Na fala do Felipe, ele vai abordar os principais ODS, as principais metas, para vocês verem, e para vocês verem como é que está o município de Armação dos Búzios em relação a cada meta, né? Se o município já alcançou a meta, ou se ele está longe de alcançar a meta. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 ela não está tratando só da questão do meio ambiente, né? Porque para nós, para o desenvolvimento ser sustentável, ele tem 3 pilares: ele tem que desenvolver os países economicamente, socialmente e ambientalmente. Então, existe sim as metas de preservação do meio ambiente, de uma forma que a gente desenvolva sem prejudicar as gerações futuras. Só que a gente tem que se desenvolver de forma plena, sem deixar ninguém para trás. Então, para isso, decidiu-se ampliar dos 8 objetivos do milênio que prevaleceram até 2015 para 17 agora, que passou a prevalecer de 2015 a 2030, que aí ele leva em consideração várias metas que incluem os aspectos do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social e do desenvolvimento ambiental. Assim, os países vão se desenvolver de forma plena e de forma sustentável, né? Sustentável de uma forma que a gente se desenvolva sem causar prejuízos para gerações futuras, né? E sem causar prejuízos também para gerações atuais, porque se a gente pensar só, por exemplo, no desenvolvimento econômico, muitas vezes a gente vai acabar aumentando a desigualdade social, né? Vai danificar o meio ambiente, vai aumentar a desigualdade social, porque no nosso sistema que a gente vive existe essa tendência da renda se concentrar nas mãos de poucas pessoas e os pobres ficarem cada vez mais para trás, cada vez mais pobres, né? Então, por isso que a gente tem que olhar as questões sociais, questões de saúde, de educação, de saneamento básico, desenvolvimento, inovação tecnológica, parcerias. Então, esses 17 ODS vão pensar em todos os âmbitos que existem no desenvolvimento e que é uma agenda de trabalho e que a gente preza muito que o próprio governo local, né, as prefeituras, as organizações sociais dos municípios, as empresas que estão nos municípios, olhem também para essa agenda e tentem se orientar por ela, né? Então, esse projeto que a gente está realizando aí com o apoio da Petrobras é muito importante, porque a gente consegue chegar aí nos municípios, né? A gente consegue trabalhar mais de perto com as prefeituras e com as organizações sociais, com as empresas. A gente já ofereceu um curso de 12 horas, para os 116 municípios do projeto, que foi aberto também nacionalmente, sobre os ODS, sobre a Agenda 2030, né? E agora a gente está lançando 2 estudos para cada um desses 116 municípios. A gente está lançando esses estudos por meio desses webinars, e também a gente vai deixar disponível os estudos nas nossas plataformas, e a Lívia vai colocar aqui no chat. A gente tem uma pessoa assistindo aqui o nosso webinar e a nossa gravação, e a Lívia vai colocar aqui no chat, e depois, quando a gente disponibilizar o link dessa gravação, desse webinar, a gente disponibiliza os estudos também. Os estudos vão ser apresentados pelo Felipe. É uma análise dos indicadores, de mais de 40 indicadores do município, para a gente poder avaliar e ter um retrato como é que o município está agora em relação às principais metas, né? Quais indicadores estão mais longe de alcançar a meta, quais estão mais perto, quais já alcançaram a meta até 2030, então podem delinear uma meta menor, né?
Então, e também ele vai apresentar uma análise do atual plano plurianual do município, mostrando o quão esse atual plano está alinhado a cada um dos ODS. Ele vai explicar para vocês como é que é essa técnica, uma técnica do PNUD, e isso serve de base para essa nova gestão municipal que está começando agora, principalmente para eles delinearem o novo plano plurianual que vai ser feito esse ano. Então, a gente vai ter aí essas publicações que vão mostrar o retrato de como o município está agora, os indicadores, e é a partir desses indicadores que a gente espera que esses municípios construam o seu novo plano plurianual, os seus planejamentos por secretaria, revisão de plano diretor. A Agenda 2030 ela pode ser acoplada e utilizada para qualquer tipo de planejamento, e para o planejamento de trabalho das organizações sociais e das empresas também, né? Bom, eu vou pedir para a Lívia passar um vídeo que ele expõe de forma um pouco mais clara esse atual projeto, e depois a gente passa para o Felipe começar a apresentação. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030, oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios, atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos,
Com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. Pronto. Bom, eu vou... Lívia, coloca, por favor, aqui o link dos estudos e das apresentações no chat, e depois a gente disponibiliza também junto com o vídeo no nosso YouTube. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe Dias, que é nosso consultor, que está responsável aí pela análise do PPA, do município, também pela revisão dos diagnósticos e por apresentar esses dados para vocês. E ele vai apresentar primeiro o diagnóstico de indicadores ODS do município, que vai analisar mais de 40 indicadores, e depois ele vai apresentar o segundo estudo, que é uma análise do plano plurianual, de forma alinhada aos ODS, segundo uma técnica desenvolvida pelo PNUD, ok? Com você, Felipe. Olá a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar a nossa mesa, né? Então, Giane, Lívia e o Robson. Bom, só me apresentar inicialmente, então, eu sou engenheiro ambiental, venho trabalhando com planejamentos municipais, desenvolvimento sustentável, então, eu me alinho a esse projeto tão importante do PNUD. Eu vou começar a apresentação, como a Giane já adiantou. Então, primeiramente, por esse documento, que é um diagnóstico situacional. Só me confirme se está disponível a tela para vocês. Ok. E como a Giane já adiantou, esse documento, ele pretende, então, fazer um panorama geral dos municípios em relação às metas que nós temos na Agenda 2030. Então, como a Giane também adiantou, a gente tem 169 metas, então esse trabalho é um esforço para a gente conseguir entender, dentre essas metas, como o município está, quais que são as principais dificuldades, as potencialidades, frente a essas metas que devem ser atingidas, na maioria, até 2030. O diagnóstico, ele trabalha, então, uma análise inicial. Quando vocês tiverem acesso a esse documento, vocês vão ver que, inicialmente, se faz uma avaliação mais geral do município, então, entender a dinâmica da população, do território, como que se configura a população, porque isso é um modo de a gente entender como criar políticas públicas que sejam mais efetivas frente a essas metas que a gente tem. Então, no caso do município de Armação de Búzios, a gente tem uma população que, com as estimativas que a gente já tem para 2020, de mais de 34 mil habitantes, e com uma divisão sendo a maioria de mulheres. E quando a gente olha na divisão por raça e cor, a gente tem que é uma população de maioria branca, seguida da população parda. Essas são as populações que são maiores no município. Também, nesse início de informações que nós temos dentro do diagnóstico, a gente trabalha com um indicador mais geral, que é o IDHM. Ele é um Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um indicador que ele já é amplamente utilizado. Ele, de uma certa forma, ele congrega várias informações que geram um valor, que é de 0 a 1. Esse valor, então, ele indica o grau de desenvolvimento humano que aquele município está. Sendo 1 maior
valor seria o desenvolvimento muito alto e 0 muito baixo. No caso do município, a gente vê uma evolução, a gente trabalha num recorte de 1991, 2000 e 2010, que é o recorte do censo demográfico. Então, a gente aqui no Brasil realizou alguns censos demográficos nos últimos anos, que é essa data. Então, grande parte das informações que a gente tem com maior detalhe são desse recorte. A gente está numa iminência de ter mais informações em um próximo censo, mas esse recorte temporal a gente utilizou bastante no diagnóstico por ter essa característica. Então, a gente vê que o município de Armação de Búzios, ele cresceu o seu desenvolvimento humano nesse período. Então, ele saiu de um desenvolvimento muito baixo para um desenvolvimento alto. Isso é um indicador de algumas características da política do município que propiciaram esse crescimento. Então, seja na expectativa de vida que cresceu, escolaridade da população, renda, tudo isso compõe esse indicador. Então, ele é importante também porque a gente pode fazer comparações entre os municípios vizinhos ou entre o desenvolvimento do Brasil. Mas esse indicador, ele é um indicador mais geral. No diagnóstico, a gente trabalha indicadores específicos também para cada meta que a gente conseguiu, indicadores, né? E que que a agenda traz para a gente como desafio. Então, é o que a gente vai entrar agora. A gente vai entrar em cada indicador, cada ODS, as metas que a gente tem indicadores disponíveis, e aí a gente avalia como o município está frente a essas metas. No primeiro ODS que a gente tem, é o ODS 1, ele trata da erradicação da pobreza. Então, todos aqueles desafios que a população mundial tem de acabar com a pobreza, diminuir a população vulnerável, né? Então, tudo isso entra em algumas metas que foram propostas. A meta 1.1, ela fala sobre erradicar a pobreza extrema. Então, é uma meta bastante objetiva. E a meta 1.2, a de redução da vulnerabilidade de diversas proporções aí da população. Para esse tema, a gente então tem a avaliação da renda das pessoas do município e categorizada em algumas faixas. Então, a gente consegue visualizar como que se dá, como que está crescendo ou diminuindo a população vulnerável à pobreza, a população pobre e a população extremamente pobre, e avaliar se a gente está num caminho de redução dessa população. No caso do município de Armação dos Búzios, a gente vê que para todas essas faixas há uma redução considerável, então significando que a gente está tirando pessoas dessas categorias de vulnerabilidade. Mais especificadamente, na população extremamente pobre, que a meta a gente eliminar qualquer tipo de pobreza extrema, o município chegou, em 2010, a apenas 0,11% da população do município situada nessa faixa de pobreza. Então, é um indicador que é possível, então, atingir essa meta de zerar essa população, né, tirar toda essa população da extrema pobreza, não ter nenhum indivíduo extremamente pobre no município até 2030. Então, pelo que os indicadores estão mostrando, é algo possível se seguir esse padrão de redução de vulnerabilidade a cada ano, corroborando, então, com esse atingimento dessa meta 1.1. Além disso, a gente tem outros tipos de vulnerabilidade que a gente pode analisar dentro do município. Então, tem a vulnerabilidade e dependência de idosos, a porcentagem de criança extremamente pobre, né? Então, uma faixa da extrema pobreza é relacionada a crianças, a vulnerabilidade à pobreza, que a gente viu anteriormente, e porcentagem de pessoas de 18 ou mais sem ensino fundamental completo em ocupação informal, que é um indicador de que essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Para todas essas vulnerabilidades que a gente consegue trazer informações, a gente também faz uma comparação com a média do Estado, para entender qual que é essa posição do município. Dessa forma, a gente vê que no município de Armação dos Búzios, todas essas vulnerabilidades, elas estão abaixo da média do Estado do Rio de Janeiro.
com exceção da porcentagem de pessoas de 18 ou mais sem ensino fundamental completo em ocupação informal. Essa foi a única faixa em que o município tem uma população maior do que a média estadual. Então, é importante entender a vulnerabilidade não só de uma forma mais geral, mas essas categorias que a gente tem, que ajuda até a desenvolver ações que sejam mais específicas para a redução dessa população vulnerável. Ainda no ODS 1, a gente tem outras metas, agora falando sobre uma criação de sistemas de proteção. Então, como a gente garantir que a população tenha um sistema de proteção social para que ela possa ter esses auxílios e que garanta que essa vulnerabilidade tenha uma possibilidade de ser reduzida. E também a necessidade de mobilização de recursos. Quando a gente está falando de redução de vulnerabilidade, a gente não pode desassociar a uma mobilização de recursos para esse fim. Então, essas metas 1.3 e 1.A, elas vêm exatamente para definir metas, então, para esse contexto. No Brasil, a gente consegue ter algumas informações sobre uma proteção social através do programa Bolsa Família. Ele é um programa que ele garante, então, que uma população em determinada renda possa acessar, então, os recursos desse programa, e a gente consegue avaliar como se está dando o cadastro dessas pessoas. Então, se está aumentando o número de pessoas cadastradas, se está diminuindo, isso também é um sinal de como está a vulnerabilidade no município, porque em uma situação que aumente o cadastramento, significa que mais pessoas estão precisando desse auxílio porque entraram em uma faixa de renda muito baixa. Então, no caso do município, há uma certa estabilidade no número de famílias cadastradas. Entre 2016 e 2017 reduziu, mas o número de famílias cadastradas ficou em 1.500, um pouco acima de 1.500 famílias em 2019. Então, é um indicador sempre analisar essa curva de cadastramento do Bolsa Família. Agora, entrando em um outro ODS, o ODS 2 é o ODS que trata sobre a fome zero e a agricultura sustentável. Então, a gente tem metas como a 2.1 e 2.2, que trata sobre o combate à fome. A gente teve uma evolução, de forma geral, no Brasil, do combate à fome, mas ainda é uma questão muito importante que a agenda traz, e em algumas situações a gente vê ainda uma necessidade de grande esforço para a gente tirar população na vulnerabilidade, que dependa de alimentos, ou que tenham desnutrição avançada no município. Então, essas metas elas vêm exatamente para a gente tratar esses temas. Para isso, além disso, né, a gente tem sinalizações de que, de uma forma geral, ainda a gente tem um volume muito significativo de pessoas sofrendo de desnutrição, né? Alguns dados que a gente tem da Unicef, por exemplo, diz que há 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição ou sobrepeso no mundo. E dados de 2018 mostram que 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de déficit de crescimento ou estão muito baixo para a idade. 50 milhões delas estão com baixo peso para a sua altura. Ou seja, apesar de avanços que a gente vê nos últimos anos, ainda é um tema bastante preocupante na maioria dos países. E a gente, nesse caso, um indicador que a gente tem em mãos para entender a desnutrição é o índice de magreza acentuada na infância e o índice de obesidade. Aí, tratando também de uma outra faceta da desnutrição, né, que a gente tem, por um lado, o índice de magreza, então a falta de alimento, e por outro, a gente tem o acesso a alimentos, só que não os alimentos que seriam os ideais, e aí que possa causar o aumento de obesidade. Então, duas facetas que a gente analisa sobre a desnutrição e obesidade no município. O município de Armação dos Búzios, nesse caso, ele possui indicadores que são abaixo da média nacional,
e da média do próprio estado, do Rio de Janeiro. Então, no caso, por exemplo, do índice de magreza, a gente tem um índice que é 0,63, frente a um índice de 4,45% de crianças abaixo de 5 anos com desnutrição, magreza acentuada, né? E no índice de obesidade, 4,85 frente a 7,82 no caso do estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente vê com essas informações é que o município tem uma oportunidade, ainda está controlado esses índices de magreza em comparação ao que a gente vê de média no estado. Então, é uma oportunidade de reduzir ainda mais e também não deixar que esse tipo de desnutrição cresça nos próximos anos. Num recorte mais específico dessa desnutrição, a gente tem a desnutrição de crianças até 2 anos. Para esse recorte, o município ele tem uma trajetória no começo dos anos de 2010, 2011, um indicador de alto perante ao que a gente vê no estado. Então, chegou a 16,19% de crianças com até 2 anos desnutridas em 2011, mas analisando esse recorte temporal, o município conseguiu reduzir, então, para índices abaixo do estado, chegando a 4,20 em 2010. Então, aqui a gente tem uma curva que, apesar de ter valores bastante altos em 2011, 2013, 2014, o município conseguiu reduzir isso e, aparentemente, vem desempenhando, então, esse indicador abaixo da média do estado. Entrando em um outro ODS, a gente tem o ODS 3, que é o ODS da saúde e bem-estar. Aqui esse ODS ele tem diversas metas e é bastante ampla as metas que é trazido pelo ODS 3. Um primeiro bloco se trata sobre as mortalidades relacionadas à gravidez, então mortalidade materna, a mortalidade de crianças. Então, tem um bloco de uma série de metas que estão relacionadas com essa mortalidade. A primeira meta é a meta que trata da taxa de mortalidade materna, que também é um problema em diversas partes do mundo. Então, a meta, ela traz um indicador que é de redução de até pelo menos 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, então é uma meta bem objetiva, e a gente consegue analisar essa meta num recorte temporal com os dados que a gente tem do DataSUS. No caso do município de Armação dos Búzios, a gente reconheceu apenas uma morte registrada, que foi uma morte em 2018. Então, significa que quando a gente analisa essa informação no período de tempo, a gente não vai ter uma curva, porque ocorreu apenas um registro. Então, é importante a gente analisar se, de alguma forma, alguns registros desse tipo de ocorrência estão ocorrendo em outro município, ou se realmente o município atingiu um controle bastante importante desse tipo de mortalidade, mas os dados são positivos nesse sentido de ter apenas um registro desse recorde que a gente utilizou. Então, nesse bloco ainda de mortalidade, a gente tem outros 2 tipos que é relacionadas à criança, que é as mortes de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, e a mortalidade mortalidade neonatal. Então, para a mortalidade neonatal, o indicador que a gente tem é de redução para menos de 12 por 1.000 nascidos vivos. E no caso de menores de 5 anos, para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Aqui a gente já tem mais informações, então tem mais registro desse tipo de ocorrência no município, porém ainda com valores que estão abaixo da meta. Então, no caso de crianças menores de 5 anos, por 1.000 nascidos vivos, lembrando que a meta era de 25 por 1.000 nascidos vivos. Aqui o município ele sempre esteve abaixo de 12. Então, significa que o município conseguiu manter uma meta que é abaixo da meta do ODS 3,
e também abaixo da meta nacional e do estado do Rio de Janeiro. Então, o importante aqui, talvez, até trabalhar com uma meta mais, de uma redução maior, já que o município atingiu um valor bastante baixo frente à meta, talvez colocar uma meta intermediária, até para estimular uma redução maior desse tipo de mortalidade. E, no caso da mortalidade neonatal, que é a mortalidade de 0 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos, onde a meta é 12, o município ele chegou a atingir valores acima da meta em 2014, 12,7, reduziu esse tipo de taxa, porém, quando a gente olha de 2015 a 2018, é uma curva de crescimento, inclusive tendo valores acima do que é registrado no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, aqui é uma sinalização para entender o que está causando esse crescimento e se há possibilidade de criar ações, campanhas para tornar esse número abaixo da meta da meta que a gente tem dos ODS e também reduzir para abaixo do que a gente vê de padrão no Brasil. Uma outra coisa que a gente trabalha no relatório é também alguns temas que a gente tem uma certa similaridade entre os ODS. Então, quando a gente começa a trabalhar sobre a gravidez infantil e em adolescentes, a gente tem duas metas que elas se conversam sobre esse tema, que é a meta 3.7 do ODS 3 e a meta 5.6 do ODS 5. Porque ambas elas trazem a diretriz de se criar um maior acesso para serviços de saúde sexual e reprodutiva. E a gente tem algumas informações de global, né, e também do Brasil, de um registro alto de gravidez na adolescência e infância. Então, a título de situação, assim, para situar sobre esse tema, a gente tem que, de 2010 a 2018, o Brasil registrou um total de mais de 230 mil bebês nascidos vivos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Então, é uma preocupação geral do Brasil e que se reflete em alguns municípios. Então, a gente utiliza, então, essa faixa de 10 a 14 anos para entender como como vem sendo registrado bebês com mães nessa faixa etária. Nesse caso, o município ele tem uma média, ele chegou a atingir 8 bebês nascidos nessa faixa etária, conseguiu reduzir isso. Em 2017 e 2018, o registrado era em torno de dois bebês que nasceram de mães nessa faixa etária. Uma outra faixa também, que é uma faixa de sinalização, é a faixa da adolescência, de 15 a 19 anos. Aqui a gente já vê um valor bastante superior, a gente já está entrando na adolescência, então já tem mais casos disso, já tem mais casos de mães adolescentes, e a gente vê aqui que o município ele tem um aumento mais significativo desse tipo de maternidade em 2016. Aparentemente tem uma situação de decaimento de casos que precisa ser estudados, então, com os próximos dados para ver se configura uma redução de mães com essa faixa etária. O ODS 3, além desse bloco de informações, de metas relacionadas à taxa de mortalidades, a gente também tem o controle de algumas doenças que são de preocupação mundial. Então, por exemplo, a gente tem metas para reduzir a incidência do HIV. Também o HIV é uma pandemia global e que vem apresentando, em alguns países, vem apresentando crescimento. Então, se torna uma preocupação extra em relação a essas doenças que se tornaram pandemia. Então, aqui a gente, também com dados do DataSUS, a gente consegue, nesse recorte temporal de 2010 a 2018, a gente consegue visualizar quantos diagnósticos foram tidos de caso de HIV no município. No caso de Armação dos Búzios, a gente vê que há uma oscilação, então, nesses registros, foram diagnosticados 74 pessoas nesse recorte que a gente tem, com 2 óbitos em 2018 de pessoas por HIV,
e também com os dados que são bastante, oscilam bastante durante o tempo, tendo um pico em 2012 com 15 diagnósticos, e em 2013 chegou a 4, mas dados que oscilam bastante. É importante porque, para esses casos de algumas doenças, a gente tem campanhas, então, específicas para tentar reduzir esse número ou tentar controlar o número de pessoas infectadas com esse tipo de doença. Além do HIV, a gente também tem a preocupação com a tuberculose. Então, a Organização Mundial já sinalizou uma campanha global para reduzir o número de pessoas com tuberculose. E a gente também faz essa análise de pessoas que tiveram detecção da tuberculose durante esse recorte de 2010 a 2018. Aqui a gente vê, apesar de oscilações, a gente vê uma tendência de crescimento. Então, é um tema que o município tem de forçar novas campanhas, novas ações que possam que tenham uma diretriz para a redução desse tipo de doença, porque pelo número que a gente vê da taxa de incidência, o número de casos, a tendência é de um leve crescimento desse tipo de doença. Então, fica como sinalização para o município. No caso da hepatite, também uma preocupação geral da agenda, porque a hepatite também ela está relacionada com problemas de saneamento, então é um indicador de como o saneamento do município está, o aumento de casos de hepatite ou controle. Então, de uma certa forma, a gente tem duas vertentes que é trazido pela hepatite, a questão da saúde, mas também a questão do saneamento. No município, tiveram pouquíssimos casos de hepatite D e hepatite A, então os casos estão concentrados então, na hepatite B e na hepatite C. Mesmo assim, são pequenos casos. No caso da hepatite B, há uma redução significativa em 2017 e 2018. Na hepatite C, também, os casos menores ocorreram nos últimos anos, em 2018, então sinaliza que há um controle maior. Então, de certa forma, ainda não é um problema significativo esses casos de hepatite no município. Seguindo, a gente tem o ODS 4, então a gente agora começa a trabalhar informações que são relacionadas à educação. O ODS 4 é da educação de qualidade. Ele tem a meta 4.1 e 4.6. A meta 4.1, ela traz a diretriz, então, para aumentar o acesso das meninos e meninas para completar ensino primário, secundário, com qualidade. E também uma outra questão é a relação com os jovens, né, adolescentes e jovens, que tenha adquirido, então, uma alfabetização, que é um problema principalmente em países em desenvolvimento. Então, aqui nesse caso, o relatório ele traz, então, informações sobre a frequência escolar. A gente consegue avaliar naquele recorte do censo como se dá, então, a escolaridade. Então, a faixa de população que está com escolaridade entre adultos, 5 a 6 anos na escola, de 11 a 13 nos anos finais do ensino fundamental, e de 15 a 17 com o fundamental. Já para uma população mais adulta, de 18 a 20 com o ensino médio. Então, com esses dados, a gente vê que, de uma forma geral, de 91 para 2010, o acesso ele é crescente. Então, a população que estão nessas faixas de escolaridades, ela aumenta em 2010. Porém, ainda tem uns pontos de sinalização. A gente tem, de 5 a 6 anos na escola, um aumento significativo, chegando a 94,71, então um êxito muito grande do município em colocar essas crianças na escola, nessa faixa, mas, por outro lado, de 18 a 20 anos com ensino médio, ainda é uma população abaixo de 50%. Então, é uma faixa que merece aí atenção para os próximos anos. O ODS 4 de educação de qualidade, além dessa frequência, ele também traz metas que são relacionadas às instalações. Então, não só
colocar as crianças, os adolescentes, os adultos na escola, mas também garantir que a instalação física daquela unidade escolar garanta que a aprendizagem seja efetiva. Então, para isso, o relatório ele traz uma série de indicadores relacionados à infraestrutura no ambiente escolar. Aqui a gente trouxe 2 que a gente considera que é importante de tratar, principalmente no momento que a gente está de pandemia, mas no relatório vocês conseguem ver de forma mais detalhada todas essas infraestruturas e como se dá nas faixas da creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Então, a gente tem um percentual de escola com computadores para fins pedagógicos. Então, ter laboratórios de informática. No município, todas as faixas que a gente analisou, essa taxa, né, então esse percentual de escolas com laboratório ficou abaixo da média do estado. Um destaque maior para o ensino médio, que ficou bem abaixo da meta, né, da média. Então, vale como sinalização, principalmente pensando agora nesses novos desafios que a gente tem de transportar um ambiente escolar para o meio digital. E até por isso a gente também trabalha com outro dado, que seria o percentual de escolas com acesso à internet. Então, para esse caso, o município desempenha um percentual mais favorável. Então, no caso da pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, todas as unidades possuíam acesso à internet, só as creches que tiveram um percentual um pouco mais baixo, sendo um pouco mais baixo, inclusive, do que é encontrado no estado do Rio de Janeiro. Então, por um lado, a infraestrutura de laboratórios de informática está reduzida em relação ao estado, mas o acesso é algo que já está bastante resolvido para o município. Seguindo, então, uma terceira via dessa análise do ambiente escolar, a gente teve a frequência, a infraestrutura e também tem o desempenho escolar. Para o desempenho escolar, a gente tem um indicador que é utilizado no Brasil inteiro, que é a nota do IDEB. Então, é um exame que é feito nas escolas. Aqui, o IDEB ele, se divide em duas faixas, que seria os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais do ensino fundamental. Então, para essas duas faixas, a gente tem a nota que o município vai desempenhar e uma meta que foi pré-estabelecida para o município. Então, o objetivo do município sempre é superar aquela meta que é proposta. Isso ocorreu, na maioria dos anos, nos anos iniciais do ensino fundamental. Como a gente pode ver pelo gráfico, então, o município vem conseguindo desempenhar a meta igual ou superior à meta que foi projetada para ele nesse recorte. Porém, nos anos finais do ensino fundamental, apesar de, em alguns anos, o município atingir a meta que foi proposta, isso não ocorre em 2019. Então, também é um ponto de atenção para o município, numa tentativa de convergir mais para a meta, né, que era algo que vinha acontecendo nos anos anteriores a 2019. Então, dessa forma, a gente fecha, então, esse bloco da educação, que é o ODS 4, e a gente entra no outro ODS, que é o ODS 5, igualdade de gênero. Aqui, as metas, elas têm uma similaridade com diretrizes sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres. Um indicador que a gente utiliza para esse contexto é a proporção de famílias chefiadas por mulheres, fazendo uma comparação da realidade do município para a realidade do Brasil. Então, no caso do município de Armação dos Búzios, a proporção de famílias chefiadas por mulheres ficou um pouco abaixo do que a média do Brasil, que é 37,3%. Aqui, esse indicador ele é importante para a criação de políticas públicas que entendam a configuração familiar do município. Então, uma maioria de famílias chefiadas por mulheres terão outras características para se criar
então, programas, ações, que precisa ser entendida com esses indicadores. Outra questão é a garantia da participação das mulheres em diversos ambientes, na vida política, econômica, pública, e como que se cria políticas para esse fim. Então, dessa forma, de uma primeira visão, a gente tem a participação da mulher na política. No caso do município, a gente analisa, então, a configuração de vereadores e vereadoras dentro da Câmara Municipal. Isso é uma forma de a gente ver como se dá, então, a participação da mulher nesse ambiente. E a gente tem dados do Brasil de uma baixa participação, a gente vê políticas públicas que são desenvolvidas em um contexto nacional para tentar estimular essa maior participação, vencer algumas barreiras, mas a realidade no município ainda é de uma baixa população, uma baixa participação da mulher nesse ambiente político. E no caso de dados mais atuais, que seria a eleição de 2020, a gente não tem registro de nenhuma vereadora que foi eleita. Então, a gente consegue ver, então, essa discrepância, né? É um diagnóstico que corrobora com uma visão nacional, então, um problema nacional, que se reflete no município também, que precisa ser enfrentado nos próximos anos. Agora, a gente entra num ODS, que é o ODS 6. O ODS 6, ele trata da água potável e do saneamento. Então, são problemas também bastante críticos, né, para os municípios brasileiros, e aqui a gente tem as metas que são relacionadas a aumentar, então, universalizar, então, acesso à água, e também proporcionar saneamento básico para a população. Aqui a gente trabalha com 3 indicadores. O primeiro é o indicador de abastecimento de água, então, como está a população atendida pelo abastecimento, que no caso do município de Armação de Búzios, é um valor bastante significativo, acima de 90%, então sendo até maior do que é o encontrado nas médias nacionais e do estado do Rio de Janeiro. Então, com o crescimento, a população abastecida vem crescendo, inclusive com valores maiores que a média nacional e do estado. A população atendida por esgotamento sanitário também no município é maior do que a média nacional. E a gente vê que a média nacional é uma média bastante baixa. Então, um pouco mais do que 50% da população tem atendimento, esgotamento sanitário por rede. E o caso do município chegou a quase 80% em 2018. Então, um indicador que mostra uma condição bastante favorável para o município para tentar atingir, então, essa meta de 100% da população com o atendimento do esgotamento sanitário por rede. No caso da perda, uma terceira via que a gente avalia, no caso da água e saneamento, é a perda na distribuição. Isso indica, primeiro, uma sustentabilidade no uso da água, então, uma baixa perda significa que a gente não está desperdiçando água, e também uma relação do como se está dando o crescimento da rede dentro do município. Nesse caso do município de Armação dos Búzios, a gente tem dados bastante incongruentes, né? Então, em alguns anos a gente tem uma baixa porcentagem de perda, em outros anos a gente tem uma alta, então isso é um possível indicador de que a gente tem algum tipo de erro de processo de dados, de informação. Então, para esse dado é importante avaliar como está dando. A gente traz informações aqui do Sistema Nacional de Informação para Saneamento, ele que faz toda essa compilação dos dados, mas com dados que são informados pelos municípios. Então, é importante, nesse caso, entender se a gente está trabalhando com dados que são dados efetivos, se a gente não está tendo algum problema no processamento desses dados, porque a oscilação é muito grande. Fechando esse bloco do ODS 6, água e saneamento, a gente entra num outro ODS, que é o ODS 8, que é o de trabalho decente e crescimento econômico. Para esse ODS, a gente também tem uma série de informações que são relacionadas com crescimento econômico, sustentável, inclusivo, dados sobre emprego, dados sobre
o PIB do município, né, que é o Produto Interno Bruto. Então, é uma série de informações que a gente trouxe no relatório para entender como está o desenvolvimento econômico do município. Então, o primeiro indicador, que é o mais direto, é a questão da empregabilidade da população. Então, saldos de empregos formais. O município ele desempenha um decréscimo, né, uma retração de empregos, principalmente em 2014, ali a partir de 2014, chegando a saldos negativos em 2018. Também esse é um padrão mais geral que a gente encontra no Brasil inteiro, principalmente a partir de 2014, vivenciado por crises financeiras que a gente está enfrentando no Brasil, e isso está refletindo, então, nessa retração de empregos. Então, é importante entender o volume de empregos que estão sendo criados e os que estão sendo retraídos nessa dinâmica que a gente tem. Em relação aos valores mais diretos sobre salário e pessoas ocupadas, a gente tem que o salário médio mensal dos trabalhadores do município é 2,1 salário mínimo, com dados de 2018, e a população ocupada chegou a 45% em 2018, o que equivale a um pouco mais de 15 mil pessoas ocupadas no município, em empregos formais. E o Produto Interno Bruto, né, que são a somatória, então, da riqueza do município, da produção durante um ano, há umas oscilações. Então, o município chegou no maior valor em 2014, que corrobora também um pouco com aquele gráfico dos empregos, então é onde se criou mais emprego em 2014, e a partir disso há uma redução gradativa, chegando a 1,7 bilhão de reais para o município, o que coloca ele na posição 39 dos municípios do estado. Seguindo com esses dados econômicos, a gente tem a estrutura dos setores, né, do município em relação a esse PIB. Então, o quanto cada setor, os 4 setores principais que a gente analisou a administração pública, serviços, indústria e agropecuária. Como cada um desses setores vem agregando valor na economia. Então, essa é uma análise que a gente tem. O que a gente vê, geralmente, nos municípios, principalmente que estão relacionados com a dinâmica da extração de petróleo e gás, é que também, a partir de 2014, a gente tem uma retração desse setor. Então, como a gente vê, em 2014, a indústria era a maior responsável pelo valor agregado do PIB do município, e isso se retrai nos anos seguintes. Então, isso também está muito relacionado com essa questão que a gente vê das crises do petróleo e gás, e retração de emprego e retração de PIB. Isso a gente vê nesse conjunto de informação. E em 2017, o setor que mais agrega valor é o setor de serviços, seguido do setor industrial. Então, a indústria perde a participação, aumentando a participação proporcional do setor de serviços. De forma, essas informações a gente consegue definir ações que são mais específicas, entendendo como está a estrutura econômica do município. E um último dado seria, quando a gente fala de PIB, então, de Produto Interno Bruto do município, e um indicador que é utilizado é quando a gente divide esse PIB por pessoas do município, para a gente ter o que seria uma divisão dessa riqueza do município por cada habitante. Também é um indicador que ajuda a entender mais ou menos o quanto de valor que poderia ser, um tanto de valor que poderia ser um indicador de um desenvolvimento econômico por pessoa. Então, nesse caso, a gente tem que o município ele tem um valor desse PIB per capita superior ao que é a média nacional. Então, isso, teoricamente, indicaria que o município tem mais condições por população de proporcionar desenvolvimento econômico e social. E esse PIB per capita, ele sobe no ano de 2018, que é um dado mais atual, chegando a R$70 mil por ano. Então, indo para uma finalização, a gente tem
Os dois últimos ODS que a gente tem indicadores, que é o ODS 10, que é o reduzir a desigualdade. Então, aqui a gente tem alguns dados que relacionados à questão da desigualdade social. Então, a meta 10.1, ela traz diretrizes para sustentar o crescimento de renda da população mais vulnerável e proporcionar empoderamento, inclusão social, econômica, política de todos. Aqui a gente usa um indicador que também é bastante conhecido, que ele chama índice de Gini. E ele é um indicador que ele vai de 0 a 1. 1 seria a condição de maior desigualdade social, toda a renda estaria em uma única pessoa, e o 0 seria a situação de maior igualdade social, que a renda seria dividida igualmente. A gente tem, para esse indicador, as médias nacionais do Rio de Janeiro, elas são bastante altas, porque a gente tem uma desigualdade social num contexto nacional bastante alta. Então, o objetivo aqui, quando a gente analisa esses dados, é de tentar sempre reduzir esse índice, porque significa que a gente está aumentando a igualdade social. O município ele tem uma oscilação, então ele em 91 ele atinge 0,54, em 2000 aumenta esse índice, então significa que aumentou a desigualdade de 91 para 2000, mas há uma redução mais significativa para 2010, chegando a 0,51. Então, os próximos dados agora a gente vai saber se o município realmente está conseguindo um desempenho de redução da desigualdade. E, por último, a gente tem, então, o ODS 16, que é o ODS bastante complexo, que traz diretrizes sobre paz, justiça, instituições eficazes. E uma das metas, que é a 16.1, é uma meta que trata sobre a redução da violência, então, das taxas de mortalidade. Para a gente avaliar essa meta, 16.1, a gente consegue interpretá-la pela taxa de homicídio. Então, qual que é o comportamento da taxa de homicídio no município? A gente tem aqui que o município ele cresceu, então, a taxa de homicídio, principalmente de 2017 a 2018, então sai de uma taxa de 35 homicídios por 100 mil habitantes em 2015 e já entra em patamar de 70, 69, o que mostra que é uma taxa que aumentou e se consolidou ali em 2 anos. Então, também é outro dado que precisa ser acompanhado para os próximos recortes temporal que a gente tem, mas com uma sinalização de que houve um crescimento que aparentemente está se estabilizando nesse patamar mais alto. Então, a gente fica, então, aqui com esse bloco inicial, que é dessas informações do diagnóstico situacional. Eu vou passar para a Jeane. Oi, Felipe. Bom, como a gente não vai ter debate, vou só dar um tempinho aqui para o Felipe descansar um pouco, né? Só tomar uma dúvida. E ele vai passar agora a apresentar um segundo estudo, que é a avaliação rápida integrada de plano plurianual, referente ao plano plurianual 2018-2021 de armação dos Búzios. Ele vai mostrar rapidamente como é feito esse estudo. A gente já adianta que a gente sabe que os planos plurianuais da maioria dos municípios brasileiros não foram feitos de forma alinhada aos ODS. Então, não é uma crítica, não é uma cobrança, é apenas uma ideia inicial que é muito útil aí para a nova gestão, para eles verem até que ponto eles estão trabalhando dentro de cada ODS, né? E como é que pode se construir aí um plano plurianual novo, abordando os ODS que são mais importantes para o município, onde o município precisa mais aí colocar políticas públicas realmente, programas, ações, campanhas. E a partir desse primeiro estudo que o Felipe falou, com os indicadores, já dá para ver onde é que o município está precisando focar mais. E com agora a análise do PPA é um complemento para ver como é que foi construído o último e o município decidir agora onde é que ele precisa focar mais, né? Quais são os ODS principais para o município, né? Em que eles precisam mais trabalhar? E dar uma olhada, ver se
se os programas que eles têm hoje, nesse atual PPA, se eles estão atendendo às necessidades do município, né? Então, o PPA é um instrumento que ele tem que ser muito bem trabalhado à mão, para fazer um planejamento real para o município se desenvolver e para acelerar o desenvolvimento do município, né? Que quando a gente pega onde o município mais precisa e em políticas públicas mais importantes, a gente consegue acelerar o desenvolvimento, como é o caso do saneamento básico, que eu sempre dou como exemplo, que é uma política que a gente pode chamar como aceleradora do desenvolvimento, né? Porque quando a gente melhora os índices de saneamento, os índices tanto de oferecimento de rede de esgoto para todos os domicílios, quanto de tratamento desse esgoto que é produzido, a gente tem aí um equilíbrio aí dos índices também de saúde, né? Porque muitas doenças são de veiculação hídrica, né? Elas são transmitidas aí pelo esgoto, pela água poluída. Então, a gente cai os índices de determinadas doenças de veiculação hídrica, cai as internações nos hospitais, e com isso cai os gastos com o Sistema Único de Saúde, e também dessas crianças que estão aí em locais sem saneamento, elas também tendem a faltar mais na escola, ter um índice maior de evasão escolar. Então, quando determinadas políticas públicas, como a de saneamento, elas ajudam a melhorar outras também, né? Elas vão melhorar outros indicadores também. Então, o Felipe vai dar uma pincelada aí no atual PPA do município, ver como é que tá os índices de alinhamento, e depois a gente encerra, tá? Vai lá, Felipe. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui minha tela novamente. Bom, então, complementando o que a Jane falou, a gente tem esse segundo estudo, que ele é bastante complementar, então, a essa análise que a gente faz do município frente às metas que a gente tem na Agenda 2030. Então, por um lado, a gente viu esses indicadores que cria, então, esse panorama do município, e, por outro, agora, com essa avaliação, a gente consegue ver dentro, então, da estrutura de planejamento do município, se a gente tem planos, ações que também vão corroborar com um atingimento das metas da agenda. Então, para isso, a gente utiliza uma técnica que foi desenvolvida pelo PNUD, que chama avaliação rápida integrada. E o que a gente utilizou como base para para aplicar essa metodologia, foi os planos plurianuais, que são planos que todos os municípios têm que produzir, de 4 em 4 anos, tem que colocar todos os planos que ele vai desenvolver, então, nesses 4 anos. Então, por essa característica, a gente consegue utilizar essa técnica e verificar, então, essas ações e programas do município. Essa metodologia, ela verifica o nível de alinhamento entre esse instrumento, que é o PPA, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente, para isso, a gente utiliza alguns quesitos. Então, a gente analisa alguns quesitos. Então, o número de metas alinhadas, a distribuição das metas entre as 5 dimensões da agenda, que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, a identificação de desafios e oportunidades para a implementação da agenda, e a verificação de adequação dos resultados do alinhamento às prioridades locais, e também os desafios encontrados e possibilidades ou oportunidades para o desenvolvimento dos ODS. Então, os 5 Ps, não sei se todos já tiveram esse contato, mas além dos 17 objetivos que a gente tem na agenda, a agenda também traz algumas dimensões, que são 5. Então, pessoas, planeta, parceria, paz e prosperidade, que são dimensões importantes que precisam ser desenvolvidas com essas metas que a gente tem nos ODS. Como a gente verifica, então, nessa metodologia, como verificar, então, essa relação? A gente utiliza, então, a gente retira as informações do PPA, então, todos os programas, as ações que o PPA traz, e a gente faz uma tabela, e nessa tabela a gente compara com alguns critérios com as 169 metas que a agenda possui. Então, a gente utiliza gráficos e tabelas que a gente vai apresentar aqui para ver como está essa correlação entre agenda e PPA.
Para isso, a gente tem algumas ações iniciais, então, que talvez sejam algumas dúvidas também que os municípios vão ter, que primeiramente, quando a gente olha essas 169 metas, a gente vê que tem metas que não são do contexto nem do município, talvez nem do Brasil. Então, a gente faz um primeiro filtro, que entender quais metas elas são relevantes, né? Então, a gente primeiro filtra quais as metas que são relevantes para o município, para a gente não trabalhar com metas que o município não vai conseguir desempenhar porque não está no contexto dele. E aí, dessas metas que são relevantes, a gente trabalha com 2 tipos de alinhamento. Então, se aquela meta está totalmente alinhada com algum programa, ou se ela está parcialmente alinhada com esse programa. Então, se ela só tangencia, mas ela não é diretamente relacionada com aquele programa. Ou um fator que faz a meta não ser totalmente alinhada é se também não ter indicadores daquele programa. Então, não tendo indicadores, a gente não consegue medir se aquele programa está sendo efetivo, então a gente considera que a não existência de indicadores é um fator para a meta não estar totalmente alinhada, estar parcialmente alinhada. Aí, com isso, a gente, então, analisa o PPA do município. No caso, a gente analisou o PPA que é trazido pela Lei 1.389. Nesse PPA, a gente considerou 77 programas, e o PPA, esses programas eles estavam divididos em objetivo, público-alvo, que é o gestor do programa, natureza e ação do programa. Então, a partir disso, a gente começou a fazer essa análise de relação. Das 169 metas, o primeiro filtro que eu expliquei inicialmente, a gente considerou que 35 metas elas não eram passíveis de ser analisada no contexto do município. Então, a gente trabalhou só com 134 metas. Dessas 134 metas, o município ele não tinha indicadores nesses programas. Então, todas que a gente achou, elas estavam consideradas como parcial. E foram 72, dessas 134, 72 a gente encontrou correlação com os programas do município. E 62 não tinha alinhamento. Então, um alinhamento considerado foi de 54%, é um alinhamento médio, mas, visto todo esse contexto que a Giane já adiantou, de que o PPA não foi feito à luz dos ODS, a gente considera que é um alinhamento bom para um ponto de partida para um próximo desenvolvimento, né? Já tem bastante programas que têm aderência com os objetivos do desenvolvimento sustentável, então numa próxima rodada aí de formação do PPA, já se tem uma base bastante interessante para se partir. E quando a gente olha, então, como se deu a distribuição, então, dessas metas? Então, aqui a gente tem um gráfico, que ele é um gráfico que, nas extremidades, a gente tem os ODS, e aqui a gente cria a área de atingimento desses ODS frente aos programas do PPA. Então, quanto mais preenchido está esse gráfico, mais aderência os ODS tiveram com as metas que é trazida pela agenda. E dessa forma a gente consegue ver, por exemplo, o ODS 1 e o ODS 2 atingiram 100% de correspondência com os programas do PPA. Já o ODS 7 não teve correspondência. Então, esse gráfico é um gráfico para a gente analisar um panorama mais geral e ver onde estão os maiores gargalos do município, as maiores potencialidades. Como a gente vê aqui, o ODS 1, o ODS 2, o ODS 4, o ODS 11, foram ODSs que conseguiram encontrar bastante correlação com os programas do município. E alguns ODS a gente tem esse desafio de criar programas, ações que, de certa forma, correspondam com essas metas que a gente tem. A gente vai olhar isso com maior detalhe no decorrer da apresentação. Uma outra visão é relacionada com aquelas dimensões que eu já expliquei anteriormente, que a agenda traz, e como que se deu a distribuição desses atingimentos. Quando a gente vê dentro dessas dimensões, a gente vê que a dimensão pessoas foi a que teve maior atingimento e a dimensão parceria foi a que teve um desempenho um pouco menor, com 33%. Aqui também é importante
para a gente ver quais os focos que a gente tem que dar nessas dimensões que é proposta. E entrando mais em detalhe, então, quando a gente pega cada uma dessas dimensões e a gente vê item a item, né, ODS por ODS, a gente consegue ver onde estão ali as potencialidades e os desafios. No caso da dimensão pessoas, a gente teve atingimento alto para o ODS 1, o ODS 2, o ODS 4. O ODS 3 também, acima de 60%, e aqui nesse caso a menor aderência foi com o ODS 5. Também é um padrão que a gente está encontrando na maioria dos municípios. E, por outro lado, a gente tem a questão da renda do município, cresceu. A gente tem, como a gente viu, né, por isso que é muito complementar esses dois estudos, a porcentagem de extrema pobreza, ela reduziu, chegando a índices abaixo de 1%. A população do Bolsa Família está estável, a população cadastrada no Bolsa Família vem se tornando estável, com um pouco de crescimento. E a gente tem na ODS 4, educação, a gente tem a questão do IDEB, né? Então, o desempenho das unidades escolares do município, atingindo as metas na maioria dos anos, com exceção dos anos finais, na última avaliação dos anos finais do ensino fundamental. A gente teve, no caso do ODS 3, que é o ODS de saúde e bem-estar, que a gente encontrou 64% de aderência, a gente teve as mortes maternas, poucos casos, a gente nem fez o gráfico, porque teve só um caso em 2018. Em 2018, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, então ela reduziu para 11,2%, sendo inferior aí à taxa apresentada pelo Rio de Janeiro. A porcentagem de mães chefes de família sem ensino fundamental e com filho menor de idade foi de 25,74 para 17,27. Isso é um indicador que corrobora com o ODS 7, igualdade de gênero. Porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filho reduziu. E mulheres na política, que é um dos maiores gargalos que a gente vê na maioria dos municípios e também refletindo no município de Armação dos Búzios, pouca participação das mulheres na política. Olhando pela configuração da Câmara Municipal. Na dimensão planeta, então aqui a maior aderência foi no ODS 15, que é a vida terrestre, que atingiu 73%. Já os ODS 14, ODS 13, ODS 12 e ODS 6 foram encontradas uma baixa aderência com os programas. Então, a gente tem que os desafios, a questão do saneamento, apesar do saneamento estar mais... as porcentagens de pessoas que têm saneamento básico está maior do que o encontrado no Estado e, de certa forma, na média nacional. Ainda a meta é de atingir 100%, né, da população. Nas perdas hídricas, a gente viu que há talvez um problema de processamento de dados, então, além da preocupação com redução de perdas hídricas, também entender como está esse processo de processamento dos dados sobre esse indicador. Em questão do consumo e produção, a gente vê que o município ele sofreu uma transformação de redução da participação da indústria e o crescimento do ramo de serviços. Então, uma série de diretrizes sobre utilização de produtos e prática sustentável merece atenção. E também o reconhecimento das futuras mudanças no clima é uma forma da gente adequar o município a situações adversas futuras. Na dimensão prosperidade, a gente tem o ODS 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui o município teve as melhores correlações com o ODS 8 e o ODS 11, chegando acima de 60%. E o energia limpa e acessível, que é o 7, foi onde encontramos a menor correspondência. Aqui também, no caso dos municípios, de uma forma geral, a gente vem vendo que é um ODS que não vem sendo desenvolvido tantas ações que estão alinhadas com
com essas metas que é trazido pelo ODS 7, então vale a observação de, em um próximo PPA, trabalhar programas com foco em energia limpa e acessível, então, utilização de novas fontes, mais sustentável, melhor eficiência energética. Na questão do ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, a gente vê uma diminuição do PIB, que significa menos recursos para desenvolver, então, políticas, mas um aumento também do PIB per capita, que, teoricamente, significaria mais recursos individualmente ali pelos habitantes do município. O município vem enfrentando, como diversos municípios do Brasil, retração de empregos, então é um ponto que merece ações específicas, principalmente que a gente, além dos dados que a gente tem até 2018, a gente tem uma nova situação com a pandemia de retração, então é uma agenda que vai dominar, então, as próximas discussões políticas, com certeza. Quando a gente fala do ODS 10, que é o ODS de redução das desigualdades, a gente vê que essas ações voltadas a essa temática, ela vai diminuir a vulnerabilidade, né? E causa reflexos em outras áreas, né? Quando a gente trabalha esse ODS 10, a gente tem impactos em outras áreas, como violência urbana, emprego e renda, igualdade de gênero, então é importante desenvolver ações com esse ODS pensando nesse efeito multiplicador. E no ODS 11, o município ele é predominantemente urbano, né? A maior população é urbana, como é o caso de vários municípios, com tendência de crescimento dessa população. Então, esses temas relacionados à mobilidade, habitação, que é trazido pelo ODS 11, ele é de extrema importância para o município. Finalizando os ODS, a gente tem o ODS 16, que teve um alinhamento de 45% e é relacionado à dimensão paz, e o ODS 17, que é a dimensão parcerias e meios de implementação, que é relacionado com a dimensão parcerias. Aqui a gente viu que, para o caso do ODS 16, as taxas de violência, taxa de homicídio cresceu, patamares altos nos últimos anos. Em especial, a gente tem um mapeamento da violência contra a mulher, então, o número de ocorrência desse tipo, ele teve um decréscimo. Em 2015, foram registrados 512 casos de violência contra a mulher, e em 2018 diminuiu para 443. E aí as maiorias dos casos foram de violência moral, violência psicológica, violência física, né? Então, é importante essas ações para a redução desse tipo de ocorrência. No caso do ODS 17, que é o Parcerias e Meio de Implementação, essa é um ODS que tem metas que são mais difíceis de ser implementadas numa escala municipal, mas que são muito estratégicas para os municípios, porque é o ODS que trata de como implementar a agenda. Então, desenvolver ações nesse ODS é importante para que toda a agenda possa ser desenvolvida no município. E aí, como algumas considerações finais, a gente tem que o PPA ele precisa ser uma peça de planejamento. A gente encontra diversos PPAs que às vezes não estão tão detalhado de informações, com tantas informações para a gente poder fazer o acompanhamento, entender mais os programas. Então, pensar que o PPA ele tem que ser essa peça de planejamento com programas estruturados, metas bem definidas, para a gente possibilitar fazer essas comparações com os ODSs, conseguir fazer indicadores. A gente tem uma dificuldade quando a gente trabalha com essas informações de encontrar e até produzir indicadores. Então, quanto mais informações tiver, a gente mais a gente vai poder medir, então, essas políticas e monitorar, né, o cumprimento do que foi estabelecido no PPA. A Giane já adiantou essa questão que a gente tem de ver essas informações dessa análise que a gente fez como um ponto de partida. Então, não é algum tipo de crítica ao município, é um ponto de partida para as próximas proposições que vão ser dadas em termos de ações e de programas. Lembrando que algumas questões, elas
elas são trazidas pelos ODS. O ODS ele traz uma série de metas, como a gente viu, e algumas não são ainda uma questão crítica para o município. Então, se a gente começar a monitorar antecipadamente, pode ser muito estratégico para que não aconteça alguma discrepância no meio do caminho. E também o PPA foi um dos instrumentos que a gente utilizou, mas a agenda ela pode ser vista através, a gente pode ver outros planos, outros programas, como plano diretor, políticas setoriais, adaptados à agenda também, não só o PPA. Esses outros planos também, ele pode seguir as diretrizes da agenda para ser criada e aí cada vez mais trazer essas metas para algo palpável para o município e estando dentro dessa estrutura de planejamento municipal. Então, era isso. Vou passar para a Jane agora. Obrigada, Felipe. Parabéns pela apresentação. Bom, a gente vai encerrar aqui agora e o PNUD está à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato depois com a gente, para quem responde. Muitas pessoas receberam o convite desse webinar, então tem nosso e-mail, tem nosso contato, e a gente vai disponibilizar, junto com essa gravação, a gente vai disponibilizar também os estudos que o Felipe apresentou aqui, ok? Então, obrigada, Felipe, obrigada, Lívia. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e bom trabalho para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.